hobby mesmo acabou de começar. Então, a primeira dica para vocês é o tamanho do lago. Definir o tamanho do seu lago. Ver se essas dimensões que a gente chama, né, são adequadas para comportar os peixes que você tem. Quando a gente pensa em lagos ornamentais, o primeiro peixe que passa pela nossa cabeça é a carpa. A carpa é um peixe muito tradicional nos lagos ornamentais. Ela é um peixe que fica bem grande, tá, gente? 80 centímetros, 80 centímetros e algumas variedades que ficam muito grandes. E além de grandes, ela é o suficiente para o seu animal, no mínimo 80 de largura, tá? Porque lagos maiores, geralmente, né, se você tiver todos os equipamentos de qualidade, tudo com seus peixes, então ele sempre vai manter naquele parâmetro que é amônia. Isso é muito importante. As mídias de qualidade, elas têm alta porosidade. Agora, a terceira parte, que é: tenha paciência e segura. Já vou encher o lago, já vou encher de peixe aqui para ficar o mais feliz possível, que eu tô naquela ansiedade. Então, gente, segura isso, porque esse hobby precisa de paciência. Você precisa ter paciência para esperar ciclar o lago, para o seu ambiente ficar. Se o seu lago estiver preparado, os peixes vão acabar sofrendo muito, e alguns até chegando a morrer, por causa que o seu lago precisa estar ciclado. E o que é a ciclagem? Ele precisa passar pelo processo de criação dessas bactérias de pH. Você precisa de produtos para pH. Se você tem que resolver coisas de amônia e nitrito, compra produtos específicos para isso. Problemas de amônia e nitrito você resolve com mídias de qualidade, maior quantidade de mídias, bomba de qualidade. Se for em caso de emergência, até alguns não acabarem morrendo. Então essa parte, ela é muito importante você estudar. Então estude, anote, escreva no caderno, deixa ali no post 15. Por causa que, assim, aqui na nossa loja a gente trabalha com peixes para lá. Ali tem os limpadores, mas em outras lojas no Brasil, muita gente não acaba misturando lá peixes tetras ou peixes de rio junto com carpas e quindos, que também não é legal, porque acaba machucando as carpas. Faz uma salada ali de peixes que não dá certo, tá bom, gente? E não é legal você ficar misturando muito as suas suas espécies de peixes. Então, nós temos também vídeos que a gente está fazendo, estamos produzindo vídeos para mostrar as faunas ideais para você ter no seu lago e os peixinhos indicados. Nós temos já um vídeo aqui no nosso canal sobre peixe de rio e sobre carpas, porque não pode misturar, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E muita gente não entende de lagos, né? Então acaba causando uma confusão. Às vezes a pessoa te empurra um monte de peixes para você comprar e que sabe que não vai dar certo, porque elas precisam de temperaturas diferentes, têm hábitos diferentes. Então pesquisa, gente. Dá uma olhada, vê se é seguro para você colocar no seu lago, porque depois, para tirar um peixe que está incomodando no seu lago, é muito difícil, tá? É melhor você não comprar um peixe que você ficou em dúvida do que você comprar e dar algum problema depois, porque para tirar é muito complicado, principalmente nesse lago aqui, ó. As carpas daqui, a gente só consegue tirar carpas acima de 50 centímetros, gente, porque elas se enfiam tudo embaixo da pedra quando a gente entra no lago e não se vê carpa nenhuma delas dá para pegar. Então esse é um problema, e olha que nem é um lago tão grande. Outra dica é: não esqueça de aclimatar corretamente o seu peixe. Eu vou colocar aqui na tela o manualzinho de aclimatação que a gente tem, tá? Eu fiz esse manualzinho para ajudar vocês a como fazer a aclimatação correta. O que é a aclimatação? É quando você compra o seu peixe, que ele está no saquinho, e você coloca ele no seu lago. Se você abrir o pacote de qualquer jeito e enfiar com água e tudo dentro do seu lago, você vai ter dois problemas. Que é os choques que o animal vai receber, porque ele está numa água totalmente com parâmetros diferentes do seu lago, que são pH, amônia, nitrito, nitrato, GH, KH, salinidade, um monte de coisas diferentes do seu lago. E você colocar um animal num ambiente totalmente novo, sem ele se adaptar a isso, o corpo dele vai levar um choque nessas diferenças, que ele pode acabar levando a óbito esse animal. O
que pode demorar tanto de algumas horas ou minutos, às vezes ele morre até na hora se você fizer isso errado, de alguns minutos até um mês, gente. Então, esse choque de parâmetros pode fazer até em um mês o seu animal morrer, porque às vezes a gente não vê na hora e depois de um tempo ele começa a sentir, ficar mais fraco até ele levar à morte, tá? Então, tem que ficar cuidando da aclimatação. Faça a aclimatação sem pressa, paciência, faz devagarzinho ali que você não vai ter problemas, tá? E por que você não... E no segundo, por que você não pode colocar a água do pacote no seu lago? Por quê? Porque na água que você compra, no local que você compra, ela é diferente mesmo. Ela tem também outros tipos de bactérias, tem outras concentrações de algas, tem algas diferentes. Então, se você colocar água da loja dentro do seu lago, você vai estar trazendo para o seu lago várias coisas que podem ser ruins para ele. Então, às vezes uma explosão de algas vem por causa de esporos de algas que vem junto na água do peixe que você compra. Quando você aclimata o seu peixe, você pega uma redinha, ou às vezes até na mão, dependendo do tamanho do peixe, e coloca ele direto no seu lago, porque o peixe em si não vai estar levando esporos de patógenos. Ele vai estar, no máximo, se ele estiver doente, ele vai levar parasitas ou alguma coisa do próprio peixe. Mas muita coisa vem junto na água do local que você compra. Muitos locais não fazem quarentena, não cuidam da saúde dos animais, não cuidam de zoonoses, não cuidam de nada. Então você tem que ter responsabilidade quanto a isso, tem que ficar de olho, tem que fazer corretamente a aclimatação. Então tem que tomar esses cuidados para evitar que o seu lago tenha problemas. Se você tem um problema no seu lago, é muito mais difícil de resolver, tá bom, gente? Mais uma dica aqui que é sobre aferição de parâmetros e manutenção, tá? As manutenções dependem de cada lago. Para isso que você vai utilizar os testes de parâmetros, teste de amônia, teste de nitrito e teste de pH. Você tem que fazer, se você é iniciante, faz toda semana para você ter certeza da quantidade de tempo que você tem que fazer sua manutenção. Você olha para o seu filtro, você olha ali para sua manta Perlon. Se ela estiver muito suja, troca a manta Perlon. Se ela não estiver tão suja assim e ela aguenta mais uma semana, você pode deixar mais uma semana, contando que seus parâmetros estejam estáveis. Quanto mais velho o seu lago, mais estável ele vai ficando. Então, no início, começa fazendo ali os testes de parâmetro toda semana, depois passa para 15 em 15 dias, depois passa para um mês, para 2 meses, para 3 meses. Mas sempre faça os testes de vez em quando você for fazer manutenção no seu lago, faz os testes para ver se está tudo certo antes, tá? O último utilize ração de qualidade. Por que utilizar ração de qualidade para iniciante, gente? Por causa que as rações de qualidade, elas facilitam o seu trabalho, porque elas não sujam tanta água e elas também dão, algumas dão melhor imunidade e também melhora a saúde dos seus peixes. E para iniciante isso é muito importante, porque iniciante sempre comete erros, sempre acontece de acontecer alguma coisa ou não ficar ligado, porque realmente isso é um mundo novo que você tem que aprender. Então é importante que você escolha as rações certas para manter o seu animal vivo durante esse período que é o começo, né? No começo do lago, e sempre acontece alguma coisa. Todo mundo já cometeu erros e vai continuar cometendo, porque isso acontece, gente, acontece mesmo. E é importante seu peixe estar preparado para quando acontecer algum erro e que para ele conseguir resistir a esse erro. Então a ração de qualidade vai dar esse vigor para ele resistir a todo esse período que é o período iniciante, ali até 1 ano, 2 anos, até você começar a pegar o jeito para saber como que é cuidar corretamente do lago, depois que você estudou parâmetro, depois que você definiu o tamanho do seu lago, depois de tudo que passou, para ele continuar vivo e feliz no seu lago até o resto da sua vida. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, comenta aqui embaixo se você é iniciante, se você é experiente, se você tem um lago, se você tem mais de um lago e quanto tempo você tem eles, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu fiz pra vocês. E comenta aqui embaixo, não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar com um amigo que é iniciante e também
se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá? Então um abraço a todos.